Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Padaria Fácil. Eu sou o Lúcio Flávio e hoje nós vamos fazer uma receita de gacheta uruguaia. A gente vai usar 1 kg de farinha de trigo de boa qualidade pura. Eu estou trazendo essa receita hoje porque é uma das que eu menos vi repetir na internet. Então, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para ficar por dentro das receitas sempre que sair uma receita nova. Também vamos colocar 20 gramas de sal. (20 gramas de açúcar). (20 gramas de reforçador). Tu podes optar também pela farinha pré-pronta, aquela farinha que já vem sal e reforçador nos ingredientes. Então tu só não coloca o sal nem o reforçador e o resto dos ingredientes segue tudo igual. Vamos adicionar 10 gramas de fermento fresco. (50 gramas de banha). E também vamos adicionar 2 ovos. Em seguida vamos adicionar 400 ml de água, que junto com os ovos, que tem aproximadamente 100 ml de líquido, vão somar 50% de líquido, que corresponde a meio litro de líquido nessa massa. Essa minha masseira é uma masseira semi-rápida, então vou misturar a massa por apenas 4 minutos. Passados os 4 minutos, eu vou colocar na mesa e o ponto véu eu vou tirar no cilindro. É uma maneira de deixar a minha massa fria, mais gelada por mais tempo. Essa massa, ela fica muito tempo na mesa, então é extremamente importante, mais do que outras massas inclusive, que ela fique bem gelada, pois a partir do momento que ela começa a crescer, aumenta nossas dificuldades de pichar a massa e de dar as dobras. Esse é o motivo também pelo qual nós devemos colocar pouco fermento. Hoje no Rio Grande do Sul já está um dia bem frio, então eu coloquei 10 gramas de fermento. Mas em dias quentes, eu costumo colocar menos fermento que isso. Se trata de uma massa de fermentação baixa e que exige que ela comece a crescer somente depois de terminado o produto. A gente vai manipular ela no cilindro até ela perder essa aparência crespa, essa aparência enrugada aqui, até ela ficar bem lisinha. Talvez vocês tenham notado que essa massa é um pouco maior do que a receita que eu estou dando. É porque minha masseira não bate apenas 1 kg. Como o pessoal sempre pergunta para mim os ingredientes para 1 kg, eu manipulei o vídeo de forma que parecesse que eu estivesse fazendo 1 kg, mas eu estou fazendo o dobro da massa. Estrategicamente deixa a massa o maior que puderes, que assim tu vai ter menos dificuldade para espichar a primeira dobra. Agora a gente vai fazer a nossa pasta que vai servir para dar nosso efeito de folhado no nosso pão. Eu vou usar 150 gramas de banha e 150 gramas de amido de milho. Tu podes fazer uma receita maior do que essa que eu estou fazendo e guardar no refrigerador. Inclusive teria sido bem interessante eu estar com essa pasta pronta antes de começar a receita, mas como eu queria passar a receita dela para vocês também, eu fiz durante o vídeo, mas estou perdendo aí um tempo importante com a massa crescendo na mesa. A pasta não tem segredo nenhum. É uma quantidade de banha e a mesma quantidade de amido de milho.
Se surgir alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí que sempre que eu recebo a notificação, eu respondo. Marque 2/3 da massa, que é para a gente aplicar a nossa pasta. Aquele outro 1/3 a gente vai deixar sem pasta. Gostaria também de lembrar vocês que esta pasta está sendo aplicada numa receita de 2 kg de farinha. A gente está passando uma receita de 1 kg de farinha, então esta pasta ela seria usada somente a metade e o resto a gente guardaria no refrigerador para usar numa próxima receita. Não esqueçam disso. A gente vai dobrar 1/3 da massa que estava sem pasta sobre metade da massa com pasta e a outra ponta com pasta a gente vai colocar em cima desse 1/3. Polvilhe um pouco de farinha por baixo para ela não grudar na mesa. E a gente vai priorizar esticar ela ao comprido. A gente pode até ajeitar ela na largura, mas sempre priorizando esticar ao comprido, porque na largura a banha vai acabar acumulando nas pontas, então a gente vai fazer isso o mínimo possível. E sempre também esticando o máximo possível para na próxima dobra não passar trabalho, porque começar a esticar uma massa bem grossa é mais complicado. Agora nós vamos dobrar em 3 novamente e essa passa a ser a nossa primeira dobra de 3. Eu vou marcar ali num cantinho da mesa, em algum lugar, para não esquecer, porque como eu disse lá na massa folhada que está aqui no canal, se a gente se distrai e perde quantas dobras deu, é muito complicado a gente recuperar, a gente saber quantas dobras já deu na massa. Mas se por acaso tu passar por isso, tem sim como recuperar, como saber quantas voltas já deu. Tu corta no meio da massa e conta quantas camadas de banha tem. Por exemplo, se tiver 6 camadas de banha, significa que estamos na primeira dobra. A primeira tinha 2 camadas de banha, vezes 3, 6. Agora a gente vai dar a nossa segunda dobra, da mesma maneira como a primeira. Aí a gente dobra em 3. Se perder nesse ponto aí, da mesma forma, corta no meio, vê quantas camadas de banha tem. Nesse momento vai ter 18, porque a primeira tem 2 camadas, a gente dobra em 3, 6. A gente dobrou em 3 pela segunda vez agora, ela vai ter 18, porque 3 vezes 6, 18. Agora eu vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal ainda, que não deixaram o like nesse vídeo, faz isso, gente. Deixa o like lá, apoia a gente nesse canal aqui, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Agora a gente vai realizar a terceira dobra de 3. Tu pode estar te perguntando por que essa é a terceira e não a quarta dobra. Por que a gente não contou a primeira dobra lá como uma dobra? E a resposta é muito simples, porque naquele momento a gente simplesmente fechou a banha dentro da massa. Se a gente contar aquela dobra como primeira, a gente vai se perder em outros processos de folhado. Tem uns que a gente simplesmente dobra ao meio e não conta como dobra. Então a gente não conta aquela como dobra também, para não se perder em outros processos. Agora vamos fazer pequenos furos na massa para evitar que ela crie bolhas de ar. Se tu não tiveres esse equipamento, tu pode usar um garfo. Essa carretilha é muito prática, mas se não tiver, até um auxílio de um garfo vai servir. O importante é que ela esteja bem furada para não criar bolhas de ar.
vamos tirar as laterais porque elas não servem para gajeta. Se a gente não tirar, a gajeta vai ficar com um efeito de livro. Ela vai levantar um lado e o outro lado simplesmente vai ficar fechado na hora do crescimento. A gente não precisa ter medo de tirar essa massa, que a gente guarda no gelo e reutiliza depois no sovado. A gente não vai perder essa massa de forma alguma. Só para reforçar, 1 kg não vai dar essa quantidade de pães. A gente vai cortar de maneira que dê aproximadamente 50 gramas cada pão. A gente sempre vai trabalhar com um tamanho aproximado dos pães. Não é igual numa divisora que a gente coloca um peso de pão e divide em 30 partes iguais, mas tem como nós calcularmos. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui 1,8 kg de massa, nós saberíamos que daria 30 pedaços de 60 gramas. A minha receita de 2 kg, ela está dando 42 pedaços. Se eu tivesse realmente fazendo 1 kg de farinha, daria apenas 21 pães. Isso contando com as bordas que nós tiramos. A partir de agora, o processo é igual a qualquer outro pão. As esteiras têm que ser untadas, a gente coloca os pães e coloca no armário para crescer. O nosso pão foi para o armário e saiu de lá nesse ponto aí, no ponto certo de assar. Agora a gente eleva a temperatura do forno turbo a 160 graus e assa esse pão por aproximadamente 20 minutos. Ele sai com essa corzinha, com essa aparência aí. Vai variar de forno para forno, então você tem que cuidar para não se perder. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quem não se inscreveu até agora, se inscreve, agora é a hora. Obrigado, gurizada. Até a próxima receita. Abraço a todos.